Tem uma coisa que Jesus disse que a igreja nunca te explicou direito. Não estava falando de pecado, nem de inferno. Estava falando de palavras, de sons específicos, de conceitos que entram pela sua boca todo dia sem você perceber e que te mantém preso num nível de consciência que os arcontes construíram para isso. Você passou a vida inteira achando que falar é neutro, que palavra é só palavra, que o que importa é a intenção. Mas e se eu te dissesse que certas palavras funcionam como correntes? Que pronunciá-las, mesmo sem saber, ativa uma frequência que te desconecta da mônada, do fogo divino que vive dentro de você? Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir quais são essas 5 palavras. Por que Jesus as identificou? E por que os arcontes fizeram tudo para enterrar esse ensinamento específico enquanto deixavam o resto da Bíblia intacto? Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar de onde veio esse conhecimento, porque isso muda tudo. Quando comecei a juntar essas informações para Mentes Despertas, não imaginava o tamanho da toca do coelho. Achei que ia encontrar mais um texto gnóstico interessante. O que encontrei foi um padrão, uma estratégia, uma operação que dura mais de 2000 anos e que usa exatamente o que você menos suspeita: o seu próprio vocabulário. A ideia de que a linguagem tem poder sobre a alma não surgiu na era moderna. Não foi a psicologia que descobriu isso. Foi a antiguidade que sabia, e a modernidade que fingiu esquecer. No Egito Antigo, os sacerdotes de Thoth ensinavam que determinadas combinações sonoras alteravam o estado de consciência do praticante. Não metaforicamente, literalmente. Eles chamavam esse estudo de Heka, a ciência das palavras de poder. Quem dominava o Heka conseguia influenciar a realidade ao redor. Quem não dominava ficava sujeito à influência dos outros. Depois vieram os cabalistas hebraicos. A gematria, o sistema que atribui valor numérico a cada letra, foi desenvolvida com base exatamente nisso. Cada palavra carrega uma frequência. Palavras com a mesma soma numérica ressoam na mesma faixa. E essa ressonância afeta quem as pronuncia de dentro para fora. Os gregos pitagóricos faziam o mesmo. Pitágoras proibiu seus discípulos de pronunciar certas palavras dentro do templo. Não por superstição, por engenharia sonora. Agora olha onde isso aparece nos textos que a igreja oficial não gosta de citar. No Evangelho de Filipe, encontrado em Nag Hammadi em 1945, tem uma passagem que a maioria dos tradutores suaviza na esperança de que ninguém preste atenção demais. Os nomes dados às coisas mundanas contêm grande engano, pois torcem nossos corações do que é sólido para o que é frágil. Filipe não estava sendo poético, estava sendo técnico. Estava dizendo que existe uma categoria de palavras, palavras mundanas, palavras dos arcontes, que literalmente distorce o coração do praticante, que o afasta da realidade espiritual e o ancora no mundo da ilusão que o demiurgo construiu. E Jesus, segundo o mesmo Evangelho de Filipe, sabia exatamente quais eram essas palavras. Isso não é teoria da conspiração. É texto, manuscrito, evidência que sobreviveu 2 milênios porque foi enterrada no deserto egípcio, longe das mãos que queriam destruí-la. Então, qual é a tese? Existem palavras que você usa hoje, agora, no cotidiano, que foram introduzidas no vocabulário humano como mecanismos de controle arcôntico. Eu chamo de palavras gaiola. A ideia não é minha. É de Jesus, de Filipe, dos gnósticos que morreram para preservar esse ensinamento. Palavras gaiola funcionam assim. Quando você as pronuncia, você ativa uma frequência mental que te coloca em modo de sujeição, de busca externa, de dependência do sistema demiúrgico. Você não percebe porque parece falar normal, parece pensar livremente, mas está dentro de uma arquitetura que alguém construiu para você. Não tem nada de magia negra nisso, nem de feitiçaria.
É linguística cognitiva aplicada à engenharia espiritual. E não estou inventando esse conceito. A psicologia moderna chegou à mesma conclusão por outro caminho. O efeito de enquadramento, estudado por Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia de 2002, mostra que as palavras que usamos para descrever uma situação alteram fisicamente a ativação neural associada a ela. Mudar a palavra muda o estado cerebral, muda a percepção, muda a decisão. Os arcontes, no sistema gnóstico, são os arquitetos do mundo material, entidades que constroem armadilhas dentro da experiência humana para manter a centelha divina aprisionada no corpo. Eles não precisam de correntes físicas. Correntes linguísticas funcionam melhor. São invisíveis. Você mesmo as coloca e acha que são suas. A questão é, quais são essas 5 palavras? Vou te provar, com os textos, com a neurociência e com o que acontece quando você para de usá-las. Vamos começar pelo que está escrito. O Evangelho de Filipe, em Nag Hammadi, cita Jesus fazendo uma distinção que os evangelhos canônicos obliteram completamente. Ele separa 2 categorias de linguagem: a linguagem do mundo, que os arcontes entendem e usam para te rastrear, e a linguagem do Pai, que os arcontes não conseguem interceptar. Essa distinção existe. Está nos manuscritos. A estudiosa Elaine Pagels, professora de religião em Princeton e autora de Os Evangelhos Gnósticos, dedicou boa parte da sua carreira a documentar exatamente isso: que os gnósticos tinham um entendimento sofisticado da linguagem como instrumento espiritual e que esse entendimento foi deliberadamente excluído do cânone bíblico no século IV. Por que excluído? Já chegamos lá. Agora 5 palavras. Primeira, sorte. Parece inofensiva, mas pensa no que ela faz ao nível mais fundo. Quando você diz "foi sorte", você está declarando que o resultado veio de fora de você, de algo aleatório, sem relação com sua consciência, sua frequência, seu estado espiritual. Você abdica de autoria sobre a sua própria experiência. E pior, você normaliza a abdicação. Você ensina sua mente a repetir esse gesto. O texto gnóstico do Evangelho de Verdade, outro manuscrito de Nag Hammadi, descreve o aprisionamento humano exatamente assim. Eles não conheciam o Pai e viviam em erro, não como se erro fosse algo real, mas como névoa. A névoa se mantém com palavras que te convencem de que você não tem controle. Sorte é névoa. Segunda, normal. Essa é mais sutil e mais perigosa porque parece apenas descritiva. Normal pressupõe que existe um centro, um padrão, um estado médio desejável ao qual você deve se conformar. Quando você diz "isso não é normal" sobre uma experiência espiritual, você usa o vocabulário do demiurgo para descartar o que veio do fogo divino dentro de você. O Heart Math Institute, com sede na Califórnia, publica pesquisas desde os anos 90 mostrando que estados de coerência cardíaca, o tipo de estado que meditadores e contemplativos reportam, são fisiologicamente distintos do estado normal de ativação do sistema nervoso. A norma é o aprisionamento. O anormal é a liberdade. Jesus nunca usou o conceito de normal, nem uma vez nos evangelhos, porque o Rei de Luz não opera dentro da média do demiurgo. Terceira, merecer. Essa vai doer um pouco. Merecer é talvez a palavra gaiola mais sofisticada porque parece positiva. Você merece descanso. Você merece amor. Você merece prosperidade. Mas olha o que merecer pressupõe: que existe uma autoridade externa que avalia e concede, que você precisa de aprovação, que a centelha divina dentro de você não é suficiente por si mesma, ela precisa ser validada por um sistema de mérito que está fora de você. O Evangelho de Tomé, o mais antigo registro das palavras de Jesus, fora dos evangelhos canônicos, datado por muitos estudiosos entre 50 e 70 depois de Cristo,
Tem um logion específico sobre isso. O dito 3. O reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Não. O reino vem para quem merecer. Está dentro, sem condição, sem merecimento, sem aprovação externa. Merecer é um mecanismo arcôntico para te manter em posição de súdito, esperando julgamento, vivendo em dívida que nunca termina. Quarta, destino. Cuidado com essa. Eu sei que destino parece espiritual, parece elevado. As pessoas usam para encontrar sentido no sofrimento, para justificar coisas que não conseguem mudar. Mas no sistema gnóstico, destino é exatamente o oposto de liberdade espiritual. A Heimarmene, em grego, é o sistema de determinismo cósmico que os arcontes administram. É o conjunto de forças que empurra a alma para seguir um trilho específico, sem desvios, sem despertar, sem retorno ao pleroma. Quando você diz, era meu destino, você está concordando com o mapa que os arcontes traçaram. Você está validando a prisão. Você está assinando embaixo. Os valentinianos, uma escola gnóstica do século II, ensinavam que o gnóstico autêntico transcende a Heimarmene. Que a centelha que desperta não é mais governada pelo destino, mas se move segundo a vontade do Pai. Despertar significa exatamente isso: sair do trilho e entrar na liberdade da origem divina. Quinta, impossível. Essa é a mais óbvia, e a que mais machuca porque parece honesta. Impossível é um diagnóstico do mundo material. É o demiurgo dizendo o que cabe dentro do que ele construiu. É a voz do limite falando como se fosse a voz da realidade. Jesus usou exatamente essa lógica ao contrário, repetidamente, nos 4 evangelhos. Para Deus nada é impossível. Não como figura de linguagem, como mapa operacional, como instrução sobre qual referência usar quando você está avaliando o que pode acontecer. A neurociência de Stanford sobre plasticidade cerebral confirma o mesmo mecanismo. Quando você declara algo impossível, os sistemas de busca do cérebro desativam. Você literalmente para de procurar caminhos. A palavra não descreve a realidade, ela cria a realidade que você vai experienciar. Impossível fecha a porta, e você joga fora a chave sem perceber. Esse conhecimento sobre linguagem e estado mental nunca chegou ao público da forma que deveria. Quando publiquei pela primeira vez no Mentes Despertas conteúdo sobre os manuscritos de Nag Hammadi, recebi mensagens de teólogos, linguistas e terapeutas, muitos confirmando nos bastidores o que não conseguem dizer nos seus ambientes profissionais. Um pastor evangélico me escreveu: "Eu sei que isso é verdade. Simplesmente não posso falar isso de onde estou." Padrão demais para ser coincidência. E não é só a academia alternativa que chegou lá. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, documentou que o vocabulário usado por prisioneiros nos campos de concentração afetava diretamente a taxa de sobrevivência. Quem adotava a linguagem de vítima morria mais cedo. Quem mantinha a linguagem de agente, mesmo em circunstâncias terríveis, tinha mais chances de resistir. Frankl não era gnóstico, mas chegou ao mesmo lugar. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Auckland publicaram um estudo com 120 participantes, divididos em 2 grupos. Um grupo descrevia dificuldades usando vocabulário de controle externo. Fui azarado, não era possível, não era meu dia. O outro grupo usava vocabulário de agência. Não encontrei o caminho ainda. Preciso tentar diferente. Depois de 6 semanas, o grupo de vocabulário de agência apresentava 34% mais iniciativas espontâneas de resolução de problema. Mesmas dificuldades. Vocabulário diferente. Realidades diferentes. Isso é o que os gnósticos chamavam de distinguir o mundo do pleroma do mundo do demiurgo. Não é misticismo.
É a diferença entre dois sistemas neurológicos completamente distintos, ativados por escolhas linguísticas que você faz centenas de vezes por dia sem pensar. O Instituto de Psicologia da Universidade de Harvard conduziu pesquisas sobre linguagem de agência nos anos 2000, mostrando que sujeitos que usavam consistentemente vocabulário de controle externo, sorte, destino, impossível, apresentavam ativação reduzida no córtex pré-frontal, a região do cérebro associada à tomada de decisão e à percepção de possibilidade, apagada. Por palavras. Os dados estão lá, publicados, revisados por pares. Mas você já ouviu falar disso no Jornal das 8? Para. Olha o que a gente juntou até aqui. Os sacerdotes egípcios do Reca já sabiam há 4.000 anos. Os gnósticos do século II documentaram, e foram mortos por isso. Jesus ensinou, e o ensinamento foi censurado no Concílio de Nicéia em 325 d.C. A neurociência de Harvard chegou na mesma conclusão com o equipamento moderno, tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não está nos livros? Por que seu pastor nunca mencionou? Por que a igreja passou 2.000 anos falando de pecado e nunca falou de palavras gaiola? A resposta não é bonita. Para entender por que isso foi escondido, você precisa seguir o controle. Não só o dinheiro. O controle em si. Quem ganha com você usando sorte, normal, merecer, destino e impossível todo dia? Qualquer instituição que precisa de você em posição de sujeito. A igreja institucional fatura, literal e figurativamente, na sua sensação de que você precisa de mérito para ter acesso ao divino. Se você acredita em merecer, você precisa da absolvição. Precisa do padre. Precisa da estrutura intermediária. Mas se você entender que a centelha divina é sua por natureza, sem merecimento, sem intermediário, você não precisa mais deles. E eles sabem disso há 2.000 anos. O sistema político fatura na sua crença em destino. Se as coisas são como são porque eram para ser, você não questiona. Você aceita. Você vota no mesmo. Paga os mesmos impostos. Morre com as mesmas dívidas que seus pais. O sistema de consumo fatura na sua crença em impossível. Impossível montar seu próprio negócio sem capital. Impossível ter saúde sem remédio. Impossível, então compra o que a gente oferece. E como garantem que você não descubra? Primeiro, retiraram os textos gnósticos do cânone em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, sob influência de Constantino, um imperador que precisava de uma religião que gerasse obediência, não liberação. Segundo, os manuscritos que sobreviveram foram declarados heréticos. Quem os lê se arriscava a vida por mais de 1.000 anos. Terceiro, quando Nag Hammadi foi descoberto em 1945, os textos ficaram presos em disputas políticas e legais por décadas. O Evangelho de Tomé, o mais explosivo deles, só foi traduzido e publicado completamente nos anos 70. Quem paga o preço? Você, usando palavras que te mantêm no nível do demiurgo, achando que está pensando livremente quando está pensando dentro de uma caixa que construíram para você há gerações. Eu sei que é pesado ouvir isso, mas raiva não resolve. O que resolve é substituição. E agora você tem um mapa. Chega de teoria. 3 passos práticos que você pode começar hoje. Sem dinheiro, sem curso, só atenção. Primeiro passo: auditoria de 24 horas. Durante um dia inteiro, toda vez que você for falar ou escrever, para 1 segundo e pergunta internamente: essa palavra é minha ou foi instalada? O que você vai perceber é desconcertante. As 5 palavras aparecem mais do que você imagina. Em conversa casual, em pensamento, em oração até. A auditoria não é para você se julgar. É para você ver a arquitetura que está operando sem você perceber.
Começa por aqui. Hoje mesmo. Segundo passo: substituição consciente. Cada palavra gaiola tem um substituto que abre em vez de fechar. Sorte vira consequência da minha frequência. Pode parecer forçado no começo. É porque você está realinhando a atribuição, colocando a autoria de volta onde ela sempre esteve, em você. Normal vira comum, e você passa a distinguir comum no mundo material de correto para minha centelha. Merecer vira receber, porque o filho não merece o amor do pai no sistema gnóstico, ele simplesmente o recebe como natureza. Destino vira caminho, porque caminho pressupõe escolha, movimento, agente. Destino pressupõe trilho já traçado. Impossível vira ainda não encontrei o caminho. Frase técnica, específica, que mantém o sistema de busca do seu cérebro ativo em vez de desligá-lo. A maioria das pessoas que pratica essa substituição por 7 dias relata uma mudança perceptível na qualidade dos pensamentos e na percepção de controle sobre a própria vida. Não é mágica. É o córtex pré-frontal funcionando com um vocabulário diferente. Terceiro passo, e esse é para quem quer ir fundo. Leia o Evangelho de Tomé. Não o resumo, não o comentário de terceiros. O texto em si está disponível gratuitamente em português, traduzido direto do copta. São 114 ditos de Jesus. Curtos, sem narrativa de moldura, sem parábola elaborada. Só as palavras. Leia com uma pergunta ativa. Em qual desses ditos Jesus usa a linguagem de sujeição? Em qual ele coloca o poder fora do ouvinte? Você vai perceber que a resposta é: em nenhum. O que te prepara para entender de forma visceral por que esse texto foi tirado da Bíblia que você recebeu. Atenção! 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Tentar mudar as 5 palavras de uma vez. Você vai travar e desistir na segunda semana. Comece com uma só na primeira semana. Só impossível, por exemplo. Depois, sorte. Uma de cada vez. Erro 2. Tratar isso como afirmação positiva de autoajuda. Não é. É desconstrução de engenharia linguística. Na autoajuda, você adiciona positividade por cima de uma estrutura velha. Aqui você troca a estrutura. É muito mais lento e muito mais permanente. Evite esses 2 e você já está na frente de 90% das pessoas que tentam qualquer tipo de despertar espiritual. Vamos fechar o que abrimos aqui. Você entrou achando que palavras são neutras. Descobriu que certas palavras funcionam como correntes e que Jesus, nos manuscritos gnósticos censurados em 325 d.C., identificou exatamente quais são elas: sorte, normal, merecer, destino, impossível. Viu as provas, dos sacerdotes egípcios aos pesquisadores de Harvard, passando por Nag Hammadi, pelo Evangelho de Tomé e pelo trabalho de Viktor Frankl. Entendeu quem lucra quando você usa essas palavras todos os dias. E agora tem 3 passos concretos para começar a sair. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe como a gaiola foi construída. E saber o nome dos ferrolhos é o primeiro passo para abrir a porta de dentro. E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre como os arcontes operam através de outros sistemas além da linguagem, sobre o que o Evangelho de Filipe diz sobre o batismo e a câmara nupcial como tecnologias concretas de liberação. Isso merece um vídeo inteiro só para ele. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais gente que precisa ouvir isso. E deixa nos comentários a palavra gaiola que mais te identificou. Escreve ela aqui. Pode ser sorte, destino, impossível. Me conta qual é a sua. A centelha não precisa de permissão para arder. Nos vemos no próximo.